Edson, tudo bem, Edson? Tudo bem, tudo Daqui bem. da equipe da base Tricolor, tivemos que comemorar ontem, chegamos na grande final, né, coroando mais um trabalho e outra decisão. Eu queria que você falasse em relação a essa boa vitória, num horário realmente muito complicado, esse horário das 9h30 da manhã, mas os meninos, mesmo naquela lua de quase 40 graus, conseguiram honrar a tradição do Sampaio Corrêa e vão para mais uma final, professor. Sim, objetivo alcançado. Boa tarde a todos aí do Universo Tricolor. Foi um jogo, posso dizer que fizemos quase um jogo perfeito ontem, né? A gente foi ameaçado praticamente 2 vezes, mas com a segurança muito grande do nosso goleiro Richardson. Mas o principal que eu gostei do nosso time foi a calma de trabalhar a bola em todos os momentos do jogo, tanto na primeira, segunda, terceira fase, e a gente impor nosso futebol aqui do clube. Mas o que eu fiquei muito orgulhoso foi a força mental que os atletas tiveram o tempo todo de propor o jogo, sendo ameaçado ou não, e a gente ter um jogo muito seguro do primeiro minuto até o final, e a gente ainda não concretizou esse nosso objetivo final, né? Chegamos na nossa meta, no primeiro momento, chegar à final, defender o título, e vai ser um jogo bem interessante de jogar no domingo. Mas você falando do horário do jogo, você tem toda a razão, judiou muito dos atletas, a grama o Sampaio, muito alta. inclusive, tentou mudar o horário do jogo, né, para tarde, né? Nós tentamos, a gente pediu para fazer o jogo à tarde, né, que teria uma temperatura mais amena, mas a gente colocou esse desafio em segundo plano e a gente estava muito focado de trazer a classificação. A classificação veio, o jogo realizado ontem 9h30 da manhã, torcedor, 9h30 da manhã, e o jogo do adversário do Sampaio, que nós vamos já mostrar, também foi no mesmo horário, às 9h30 da manhã, adversário da equipe do IAP. Dá para perceber também, e um dado positivo, e aí os dois saem ganhando, é que você observa hoje como os times grandes do estado, eu estou falando do Sampaio, do Maranhão, do próprio IAP que está na final, estão encarando essa questão da base, né, professor? Ontem deu para ver times organizados, times que tinham um objetivo em comum, o Maranhão sabendo, claro, do Sampaio está um pouco à frente, ficou nítido ontem que o time do Sampaio está adiantado em relação ao time do Maranhão, e se deve ao fruto do trabalho que você está realizando aqui desde o ano passado, mas vimos de outro lado uma equipe que valorizou demais essa classificação do time tricolor de São Paulo. Com certeza, poxa. Sempre falo aqui para as pessoas que estão aqui no estado do Maranhão, que trabalham com futebol de base, a gente precisa elevar o patamar, não apenas do Sampaio Corrêa, mas outros clubes que estão vindo atrás também. Porque isso eleva nosso futebol cada vez mais, deixa o futebol maranhense forte, e isso traz um benefício muito grande para os atletas que estão jogando, né? Porque quem está de fora quer ver um jogo bonito, um jogo organizado, né? Tanto o time adversário propôs o jogo, né? Dar os parabéns aqui para o MAC também, que valorizou muito nossa vitória, né? Mas desde já também dar os parabéns para o IAP, que vai ser o nosso finalista. É um time que tem escola aqui do futebol maranhense, tem bons jogadores, e vai ser um jogo muito competitivo, tanto da parte do Sampaio, mas pelo IAP também, e isso agrega muito valor a todos que estão envolvidos no futebol de base aqui no Maranhão. Isso é interessante porque o jogo vai estar marcado para domingo, não é? Está marcado para domingo às 4 da tarde ou 3h30? 3h30 da tarde. É um horário bem melhor, vai dar para os meninos, inclusive, desempenharem melhor o seu papel, e uma boa pedida para o torcedor, né? Para prestigiar tanto a base do Sampaio quanto a base do IAP numa grande final. Sim, ontem a torcida estava lá ajudando os pais dos atletas, né? Muita gente torcendo, tanto pelo MAC pelo Sampaio, porque foi um grande clássico. Mas domingo é um dia especial, né, cara? Esse ano, desde o ano passado para cá, a gente já chegou em 4 finais, né? Mas a gente fez a final ano passado do Sub-17 no Castelão, e para mim o Castelão é o templo aqui do futebol do Maranhão, e a gente está fazendo a final no lugar certo, no momento certo, domingo à tarde, um baita programa aí para quem gosta de futebol de alto nível. Sem concorrência local. Sem concorrência local, então a gente tem que... É o lugar perfeito para fazer a final. Queria que fosse no outro domingo, para se preparar melhor, uma semana legal, né? Tanto para o IAP como para a gente, mas tudo que aconteceu aí nos bastidores aí do futebol maranhense, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas eu acho que tem que... Se a gente quer levar o patamar dentro de campo, eu acho que a gente tem que levar o patamar também da nossa federação. É isso que eu falo. Se falou muito da questão da Copa FMF, virou tema de detalhe, de debate. Muita gente da própria imprensa, viu, torcedor, levando para o lado pessoal. Eu acho que você, quando leva algo pessoal
para uma câmera, para falar em frente a uma câmera, você não está defendendo o lado do torcedor e nem do esporte, do futebol ou de qualquer jogador. Você está defendendo o seu lado pessoal. Quando eu criticava a Copa FMF antes de estar aqui no Sampaio. Podem pegar as gravações lá quando eu estava na Rádio Timbira. Eu sempre critiquei a Copa FMF no formato que ela é disputado. Que ela é disputada, ou era disputada, para colocar corretamente aqui. Você não pode ter uma competição sub-23 com 1 mês e meio, 2, para você montar uma equipe e depois ter que desfazer essa equipe para jogar o campeonato profissional. Isso aí não existe. O que deveria ser feito? E está aqui um profissional que trabalha, ele estava até brincando comigo, ontem você fez o que eu faço. Começou a trabalhar às 7 da manhã, terminou meia-noite, porque é mais ou menos o que ele faz todo dia. Chega aqui às 7, quando eu chego ele já está, quando eu vou embora ele ainda continua movimentando a base do Sampaio Corrêa. E aí o mínimo que quem organiza a competição deveria oferecer, professor, é um campeonato melhor. Eu estou falando desse campeonato sub-19 do Maranhão, desde quando eu estava lá na PAC TV, Sim. Que eu fazia o trabalho na Timbira e também dei início ao projeto lá do Pinheiro Atlético Clube, depois tive que sair porque vim para cá, mas desde lá eu transmiti um jogo, por exemplo, do Pinheiro Atlético Clube contra Turiaçu num campo intrafegável, acho que você viu pela internet. Então, a partir do momento que você coloca no campo daquele, que você faz uma competição com regulamento duplo, um regulamento para os times que jogam na capital, o outro regulamento para as equipes que estão no interior. Ou seja, você acaba desvalorizando. E é um lugar que precisa ter essa valorização, né? Até porque é a porta de entrada do profissional, professor. Sim, eu concordo com você. Né? Sobre esses detalhes de organização da federação, do ano passado para cá, melhorou muito. Até porque a gente está fazendo a semifinal e a final no Castelão. Sim. Então melhorou muito. Muita pressão nossa também, né? E a única coisa que eu só peço para a federação é sempre estar escutando os clubes. Né? Porque quem faz o campeonato são os clubes. Sim, sim. Né? Vê a necessidade de cada um, mas no todo o processo é bem sistêmico. Né? Então um ajuda o outro para a gente fortalecer de verdade cada vez mais o futebol maranhense. Eu vim para ser uma voz, não apenas uma voz, mas que ecoem os outros clubes e escutarem mais os clubes, as necessidades. Eu converso muito com o pessoal dos outros clubes e sempre são as mesmas reclamações sobre a federação dar um pouco mais de suporte para os clubes para organizar cada vez mais. Se esse ano for organizado, ou melhorar, o que precisa ser melhorado para o ano que vem e assim virar uma coisa positiva, não negativa, porque apontar o dedo é muito fácil, mas se a gente se juntar de uma forma sistêmica das coisas, com certeza o futebol maranhense só tem a ganhar.